I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Já tem alguns dias já essa declaração da Ana de Armas, tem quase uma semana, para falar a verdade, sobre numa entrevista que ela deu para Vanity Fair, falando sobre por as causas da morte, entre aspas, da estrela de cinema, né? E ela colocou a culpa nas redes sociais. Eu entendo o ponto de vista dela. Inclusive ela falou, sinto que há novas gerações que não têm esse conceito por causa das redes sociais. Há tanta informação por aí, super compartilhamento, o conceito de estrela de cinema é alguém intocável que você só vê na tela. Esse mistério acabou, na maioria das vezes fizemos isso a nós mesmos. Ninguém mais esconde nada de ninguém. Eu entendo esse lado. Mas seguindo essa lógica, não haveriam mais rockstars também. Não haveriam mais essas celebridades pop que, por conta dessa superexposição, ganham séculos de seguidores e, assim, doentios mesmo. Ninguém ia assistir um filme, por exemplo, falar das estrelas de cinema dos anos 80 e começo dos anos 90. Ninguém assistiu um filme do Schwarzenegger e ele não era considerado uma estrela de cinema porque a gente não conseguia ter acesso à vida particular dele. Ou do Stallone, ou do Van Damme. Van Damme é exagero, Van Damme nunca foi uma estrela de cinema. Mas o Schwarzenegger, o Stallone, o Tom Cruise, que também teve uma época que deu várias entrevistas doentias e ele obviamente percebeu que aquilo fez mal para a carreira dele e parou. Falou tanta groselha que, pelo amor de Deus... E eu particularmente acho o Tom Cruise como pessoa, pelas opiniões que ele já demonstrou, um escroto, um babaca, um imbecil, um completo e total imbecil. Mas ele é uma estrela de cinema e ele faz o trabalho dele bem. Então eu acho que as redes sociais não são o grande causador da morte das estrelas de cinema. Eu acho que o grande causador da morte... Aí é uma opinião que o próprio Anthony Mackie deu há alguns anos atrás e o Tarantino também, que é a da marvelização do cinema. Quando o cinema deixou de ser visto como arte, não estou falando que os filmes do Schwarzenegger ou do Stallone eram obras de arte, mas mesmo quem gostava de assistir filme de ação, entendia que o cinema como um todo, como mídia, é uma forma de arte. E os roteiros estavam ligados a essas personalidades, a essas grandes estrelas. Aí se você for pegar da Era de Ouro de Hollywood, mesmo posterior a isso, anos 70, por exemplo, Robert De Niro já foi uma estrela de cinema, Dustin Hoffman, não no mesmo patamar do Stallone ou do Schwarzenegger, mas pessoas iam assistir aos filmes do Dustin Hoffman ou do Robert De Niro por conta do Dustin Hoffman, do Robert De Niro, do Al Pacino. Eles eram um tipo diferente de estrela de cinema. Esses sim, mais ligados à arte do ofício também. Mas com a marvelização do cinema, onde os filmes que são mais arte mesmo, saem cada vez com lançamentos cada vez menores, cada vez mais escondidos, a chance de um filme mais cabeça, como a gente falava nos anos 80, anos 90, um filme mais cabeça,
chegar a um patamar, não obviamente de um blockbuster, mas arrebentar nas bilheterias hoje em dia é nula, é muito baixa. Então, o que era para ser uma parte importante do cinema, que é a arte, virou uma coisa de nicho, e um nicho cada vez menor. Assim, eu fico abismado com respostas, às vezes, aos meus vídeos, quando eu falo de atores que são horrorosos, que há 30 anos atrás não arrumariam papel nem de extra, de tão ruins que eles são, sendo elogiados. Não, é muito boa. Não, ele é muito bom, porque não sei o que lá. O filme é muito bom. Meu, os elogios a filmes ridículos. Ridículos. E isso mostra que, junto com a marvelização, veio a estupidificação da pessoa que assiste filmes. Onde a barra cada vez foi mais... Ao invés de subir, a barra cada vez diminuiu mais. Cara, hoje a barra é um pulo que um idoso de 90 anos consegue atravessar essa barra, de tão baixa que ela tá. É só levantar um pouquinho o pé. E se você parar pra pensar, não tem 20, 30 anos, essa barra tava lá em cima. Até você tinha blockbusters que eram dignos até. Piegas, como por exemplo a lista de Schindler. Sim, mas comparar a lista de Schindler com qualquer blockbuster lançado nos últimos 10 anos... É ridículo. Aquilo lá é o maior filme de todos os tempos, comparados aos filmes lançados no cinema nos últimos 10 anos. Filmes que atingiram um público razoável, quero dizer. Obviamente que tem filmes muito melhores, mas esses estão escondidos do grande público. Porque o grande público não se interessa. O grande público está cada vez mais estúpido, que é a estupidificação. As pessoas acham que ir ao cinema... tem muito mais a ver com a experiência do que com o que você absorve do que você está vendo na tela. Que você tem que desligar completamente o seu cérebro. Obviamente que as pessoas que pensam assim nunca assistiram uma peça de teatro na vida. Nunca foram ao teatro na vida. São pessoas que querem julgar um ator ou dizer se um ator é bom ou é ruim pela dublagem do ator. Como é que eu vou saber se alguém é bom ou ruim ouvindo o dublador dessa pessoa? Então, a estupidificação que veio com a marvelização do cinema também eliminou completamente a estrela de cinema. Porque não tem muitos anos que ainda existiam estrelas de cinema. Julia Roberts era uma estrela de cinema. Em boa parte da carreira dela, ela foi uma estrela de cinema. George Clooney foi uma estrela de cinema também. Brad Pitt e tantos outros atrizes e atores. Obviamente, cada um no seu grau. Mas as pessoas iam ao cinema, ou alugavam um vídeo, ou alugavam um filme, por conta dos atores. Eu lembro quando, lá pelos anos 80, que a gente ia na locadora, aí meu pai via um filme cheio de ator famoso, e ele falava assim, isso aí vai ser uma droga. E normalmente era, né? Quando filmes, mudou um pouco isso, mas antigamente, pode pegar... filmes que já tinham no elenco muitos atores famosos, normalmente era realmente uma porcaria. Mas quem matou a estrela de cinema, mais do que os próprios atores falando groselha em rede social e muitas vezes antagonizando com o público deles, foi a Disney e a Marvel. E que causaram, consequentemente, uma estupidificação do público. Que é um público que não está interessado em absolutamente nada de diferente. Nada que lembre qualquer coisa que precise pensar quando assiste a um filme. Que abre um leque de interpretações sobre o que aconteceu na tela. Não querem. E isso acabou também matando as estrelas de cinema. Então é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. O identitarismo é um câncer na nossa sociedade hoje. E com ele vem noções estúpidas como gordofobia. Obesidade é doença. Obesidade mórbida é uma doença grave e séria. Romantizar obesidade é uma das maiores canalices que vem acontecendo ultimamente, principalmente entre o pessoal mais jovem. Por isso, eu resolvi criar o canal Diário de um Gordola para acabar com essa romantização da obesidade e, ao mesmo tempo, mostrar que
É duro pra caramba emagrecer. Então se inscreve no Diário de um Gordola. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.